Olá, bem-vindos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Hoje estamos chegando à marca de 20 transmissões, que coisa boa, né? Isso aí eu fico muito feliz porque estamos levando o idioma para os meus alunos da Herengio Rodrigues, da Rede Estadual de Pernambuco, aqui de Vertentes, e também para todas as pessoas que nos acompanham aqui através das lives no Instagram. Sejam sempre todos bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui fazendo essas aulas de espanhol para todos vocês. Vamos começar? Hoje nós vamos começar a aula de hoje com interpretação de texto, com um pouquinho de interpretação de texto, né? Pessoal que está chegando aí agora, sejam todos bem-vindos. Começamos a partir de agora a nossa live de número 20, de número 20. Bem-vindos! Eu tenho aqui um texto, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer a leitura, né? E tradução simultânea, para depois a gente fazer uma interpretaçãozinha. O texto é o seguinte, ele começa com uma data, martes 20 de outubro de 2009. Terça, 20 de outubro de 2009. Tem a seguinte denominação, o seguinte título. Conductor caiu em uma zanja. Motorista caiu em um buraco. Imprudência e falta de sinalização. Imprudência e falta de sinalização. Vamos ver o que é que diz aqui esse texto. El 19 de junio a las 11 de la noche, un vehículo que según fuentes no oficiales iba a excesiva velocidad siguió su marcha hasta caer en el fondo de una zanja cavada a la altura de la cuadra 2 del Jirón Torres de la Merced en Santa Catalina. En este lugar se colocavam tuberías de desagüe. Vamos para a tradução do primeiro parágrafo. 19 de junho, às 11 da noite, um veículo que, segundo fontes não oficiais, ia em excessiva velocidade, seguiu até cair no fundo de um buraco cavado à altura da quadra 2 da rua Jirón Torres de la Merced, em Santa Catalina. Neste lugar se colocavam tubos de drenagem. Prosseguindo. Desafortunadamente, la malla luminosa que colocó el personal de Sedapal no fue suficiente para advertir del perigo al conducto del auto azul de placa TO 5993. Infelizmente, a placa luminosa que o pessoal do Sedapal colocou não foi suficiente para advertir o perigo ao motorista do automóvel azul da placa TO 5993. El chofer no identificado quedó mal herido y tras un aviso de los vecinos que llamaron al 116 fue auxiliado por los bomberos. Traduzindo, o motorista não identificado ficou muito ferido e depois de um aviso dos vizinhos chamaram ao 116. Ele foi auxiliado pelos bombeiros. Depois de ser atendido por los bomberos, foi levado ao hospital mais cercano, donde não se le encontrou daño algum. Depois de ser atendido pelos bombeiros, foi levado ao hospital mais próximo, onde não encontraram maiores danos. Los vecinos del lugar y testigos del accidente comentaron que ya se han producido accidentes devido a la falta de señalización en la zona. Os vizinhos do lugar e testemunhas do acidente comentaram que já tinham acontecido acidentes devido à falta de sinalização no lugar. Bom, aí foi o texto, né? Conductor caiu em uma zanja. Motorista caiu num buraco. Vamos para a primeira pergunta. Quem quiser ir respondendo aí, tá? Fique à vontade. A primeira pergunta é a seguinte. ¿Dónde ocurrió el acidente? Onde aconteceu o acidente? Letra A. Em San Juan de Lurigancho. Letra B. Em Santa Catalina. Ou letra C. Em Santa Magdalena.
que é que vocês acham? Em San Juan, em Santa Catalina ou em Santa Magdalena? A, B ou C? Essa é a interpretação de texto, né? Que a gente está trabalhando. Vou voltar aqui onde fala no texto para a gente ver a resposta. Olha. El accidente ocurrió en la cuadra 2 del Jirón Torres de la Merced em Santa Catalina. Então, onde aconteceu o acidente? Em Santa Catalina, que seria, no caso, a letra B, tá, pessoal? A letra A aqui é San Juan, letra B, Santa Catalina e letra C, Santa Magdalena. Então, onde aconteceu foi em Santa Catalina. Vamos para o número 2. Según el texto, ¿por qué el conductor no advirtió del perigo? Segundo o texto, por que o motorista não foi advertido sobre o perigo? Letra A, porque estava distraído. B, porque a malha luminosa colocada não foi suficiente. Ou C, porque os obreiros não colocaram señales. Alguém lembra do texto? Está lá no começo. Por que será que o motorista não foi advertido do perigo? A resposta correta será a letra B, porque a malha luminosa colocada não foi suficiente. Porque o aviso luminoso colocado não foi suficiente. No caso, letra B, certo? Vamos para o número 3. Segundo o texto, quienes auxiliaram al chofer? Gente, motorista em espanhol pode ser conductor ou chofer, tá? Segundo o texto, quem auxiliou o motorista? Letra A, los obreros de Sedapal. Letra B, los bomberos. Ou C, los vecinos. Essa aí tá fácil. Letra A, los obreros. B, los bomberos. Ou C, los vecinos. Quem ajudou o motorista foi, Júnior colocou aí, letra B, los bombeiros, né? Quem ajudou foi os bombeiros. Número 4. La causa principal del accidente foi. A causa principal do acidente foi. Letra A, la oscuridad de la noche. Letra B, la excesiva velocidad con que iba el conductor. Ou letra C, la ayuda de los bomberos. Então, qual foi a causa principal do acidente? A, B ou C? A, la oscuridad de la noche. B, la excesiva velocidad con que ia el conductor. Ou C, la ayuda de los bomberos? Foi a escuridão da noite? Foi a velocidade excessiva ou a ajuda dos bombeiros? E aí? A causa principal do acidente foi a excessiva velocidade com que o motorista ia. Então, la excessiva velocidad con que iba el conductor. Certo? Número 5. De que trata principalmente el texto? Do que é que trata principalmente esse texto? Letra A. Trata de um acidente por falta de sinalização e imprudência. Letra B. Trata de la colocação de tuberías de desagüe. Ou letra C. Trata de la ajuda de los bomberos. Qual é o foco principal desse texto, né? Letra A. Ele trata de um acidente por falta de sinalização e imprudência. A letra B trata da colocação de tubos de água. Ou a letra C trata da ajuda dos bombeiros? Letra A, né, Sinésio? Trata de um acidente por falta de sinalização e imprudência. Isso. E agora vamos para a última pergunta. Para que se escreveu este texto? Para que foi escrito este texto? Letra A, para dar-nos uma opinião. Letra B, para contar-nos uma história. Ou letra C, para dar-nos informação? Foi feito para dar uma opinião, contar uma história ou dar uma informação? Isso aí está bem
Vamos recordar, tá bem claro também. Ele começa com uma data, certo? Tem um título, Conducto caiu em uma sanha, e começa a narrar o que aconteceu. Logo, para que se escreveu esse texto? Letra C, né, Jaqueline? Correto. Para nos dar uma informação. Isso é um texto informativo em espanhol. Para dar-nos informação, né? Foi uma notícia de um acidente que aconteceu. Ok, vamos lá. Começamos com interpretação de texto, né? E agora nós vamos para um pouco de gramática espanhola. Gente, apresentar aqui para vocês agora como usar se e si em espanhol. Observem aqui. Como usar se e si. A tradução é a mesma, né? É si que a gente usa, né? Mas quando usar se, se ou si? Vamos ver a partir de agora. Vejam só. Essas duas palavrinhas, se e si, elas são bem parecidas e têm a mesma equivalência em português, mas cada um tem um uso diferente. A primeira delas, se, é um pronome reflexivo. Em espanhol, usamos esses pronomes com alguns verbos. Por exemplo, banhar-se, ir-se, alimentar-se, arreglar-se, enamorar-se, morir-se, reunir-se. Bom, vamos fazer agora a tradução desses verbos que eu mostrei para vocês, que são usados para utilizar o esse e. Banhar-se, né? Que vem do verbo banhar, né? Se banhar. Ir-se, do verbo ir. Alimentar-se, alimentar. Arreglar-se, do verbo arreglar, que é se arrumar, né? Arrumar. Enamorar-se, namorar. Morir-se, morrer. Reunir-se, reunir. E agora nós vamos de exemplos. Antes aí, quero dar as boas-vindas ao pessoal aí que está chegando. Luana, meu amigo de Argentina, Rubem. Buenas tardes, bendiciones amigo. Aqui estamos em tu classe de espanhol. Que me ajude a compreender e aprender português. Sim, estamos juntos. Gracias. Vamos para exemplos. Hacía mucho frío, entonces ella se bañó rápidamente. Observen essa frase aqui. Hacía mucho frío, entonces ella se bañó rápidamente. Fazia muito frio, então ela se banhou rapidamente. Observem que estamos utilizando se, né? Então, había mucho frío, entonces ella se bañó rápidamente. Ella se enamoró de Juan cuando lo conoció en la fiesta de Año Nuevo. Ela se apaixonou por Juan quando o conheceu na festa de Ano Novo. Ella se enamoró de Juan cuando lo conoció en la fiesta de Año Nuevo. Prosseguindo, Nicolás se muere de miedo del perro grande. Nicolás morre de medo do cachorro grande. Nicolás certo? Se muere de miedo, de perro grande. Seguindo, los niños aún no se arreglaron para el paseo. Os meninos ainda não se arrumaram para o passeio. Observem a frase. Los niños aún no se arreglaron para el paseo. Os meninos ainda não se arrumaram para o passeio. Gente, o uso dessas duas palavrinhas é muito importante a gente ter em conta porque
se mistura muito quando você vai escrever. Na pronúncia não, né? Que é a mesma coisa se, se. Mas a gente tem que ver, eu vou mostrar as regras daqui a pouco, né? Se e se, como empregar. Estou só mostrando aqui já nas frases. Outra coisa também que o se, SI, ele, quando ele vem com acento, tá? Ele está sempre dizendo sim, é uma afirmação. Seguindo aqui as frases. Mis parientes se reunieron para organizar uma fiesta surpresa para mim. Meus parentes se organizaram para organizar uma festa surpresa para mim. Mis parientes se reunieron para organizar uma fiesta surpresa para mim. Seguindo, note que em todas as frases o sujeito foi ele ou ela, ou eles ou elas. Atentem para essa regra. Isso porque, se fosse outro sujeito, não usaríamos se. Com Joe, eu, né, diríamos me banhei, enquanto com nosotros, nós, seria nos enamoramos, perdão, e assim por diante. Então, vamos usar esse se como pronome reflexivo quando o sujeito for ele ou eles, ela ou elas. Entenderam? Então a gente tem que anotar essa regrinha. Recapitulando, a gente vai sempre usar se quando tiver um sujeito que for ele ou ela, ou eles ou elas. Pronto, vai ser sempre isso, vai ser sempre um pronome reflexivo, tá? Como esses exemplos que eu acabei de mostrar agora. Já a palavra se, SI, é condicional, ou seja, se eu pudesse, se eu quisesse, se ela estudar, se nós tivéssemos. Então é uma condição, tá, gente? O SE é um pronome reflexivo, né? E quando o sujeito for ele ou eles, ela ou elas. E se é condicional, uma condição. Se eu pudesse, se eu quiser, se ela estudar, se nós tivéssemos. Então vamos ver agora algumas frases, dando exemplo aqui. Acenar aqui para o pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Primeira frase, com si agora, tá? É si. Se ellos pueden hacerlo, não necessitas ajudá-los. Se eles podem fazer, você não precisa ajudá-los. Aí aqui é uma condição, né? Se ellos pueden hacerlo, não necessitas ajudá-los, tá? Se eles podem fazer, você não necessita ajudá-los. Eso no es verdad. Si lo fuera, ella me hubiera dicho. Isso não é verdade. Se fosse, ela tinha me dito, ela havia me dito. Então, é uma condição também. Veja, eso no es verdad. Si lo fuera, ella me hubiera dicho. Certo? Tudo condicional, né? Si quieres más informações, chama a la oficina em el centro. Se você quer mais informações, ligue para o escritório no centro. Então, é uma condição também. Si quieres más informações, chama a la oficina em el centro. Certo? Não sei se tendremos lo suficiente para comprar el coche. Não sei se teremos o suficiente para comprar o carro. Não sei se tendremos lo suficiente para comprar el coche. Não sei se teremos, né, o dinheiro suficiente para comprar o carro, tá? Então a gente vai vendo aí as diferenças, né, de se e si. Se pudiéramos, iríamos de vacaciones contigo. Se pudéssemos, iríamos sair de férias com você, né? Condição. Se pudiéramos, iríamos de vacaciones contigo. Se pudéssemos, iríamos de férias, né? Sair de férias contigo. Prosseguindo. Bom, isso aí foram os exemplos de se e si. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário,
fiquem à vontade, tá certo? Vamos prosseguir aqui agora com o vocabulário ir de compras. Vou mostrar agora para vocês um vocabulário de compras, como é que a gente pode estar falando, porque é importante no espanhol a gente estudar gramática, né? Estudar vocabulário, estudar textos, mas utilizar principalmente a prática, né? Situações que vá fazer com que a gente utilize aquelas palavras, né? Isso que eu estou fazendo em todas as aulas. Então vamos mostrar agora para vocês comprando em uma tienda, comprando em uma loja, né? Ou ir de compras. Os espanhóis, os hispanohablantes, costumam muito falar nisso, né? Quando vai comprar alguma coisa. Eu me voy de compras. ¿Dónde está Pablo? Pablo salió de compras. Eu quero ir de compras por la tarde, né? Eu quero fazer compras à tarde, não é? Luana. Sim, hoje vou a cantar 2 canções em espanhol. Estou aqui respondendo para o meu amigo argentino. Vocês estão vendo aí, né? Espero que hoje cantes uma canção em espanhol. Vou a cantar 2. Então, comprando em uma tienda, ir de compras. Vamos para esse vocabulário a partir de agora. Primeiro exemplo. Exemplo 1. Comprando envelopes. Gente, em aulas anteriores eu mostrei para vocês que algumas profissões, né? Tem a profissão de vendedor, que se chama vendedor, né? E também pode ser chamado de dependiente, tá? Dependiente. Pode ser chamado o vendedor que está em alguma loja, certo? Começando o diálogo. Buenos dias. Que deseas? Isso é o vendedor que está perguntando, né? Bom dia, o que você deseja? O cliente. Buenos dias. Quisiera comprar alguns sobres. Bom dia, eu queria comprar alguns envelopes. Sim, envelopes em espanhol é sobres. Nada a ver, né? Sobres. Bom dia, eu queria comprar alguns envelopes. Dependiente. Sim, por supuesto, aqui temos os sobres. Sim, claro, aqui temos os envelopes. Cliente. Quanto custam os sobres amarillos? Quanto custam os envelopes amarelos? Aí o vendedor fala, estes? Cliente, sim, esses. Sim, esses. Pues, estos custam 3 euros. Pois, estes custam 3 euros. Vale, me lo llevo. Ok, vou levar. Gracias. Obrigado. Exemplo 2. Comprando uma caneta. O cliente chega e fala, né? Olá, quisiera comprar um bolígrafo. Tiene algo? Alguno? Olá, eu queria comprar uma caneta. Você tem alguma? Vendedor, sim, temos todos estes. Sim, temos todas estas. Quero um bolígrafo azul, por favor. Eu quero uma caneta azul, por favor. Quanto custa? Quanto custa? Este bolígrafo custa 5 euros. Esta caneta custa 5 euros. Vaya, que caro. Nossa, que caro. Nesse exemplo aqui nós temos uma gíria, né? Uma forma assim de falar. Vaya, que caro. Nossa, que caro. Não, graças. Não, obrigado. Exemplo 3. Comprando uma agenda. Buenas tardes. Quero aquela agenda roja, por favor. Boa tarde. Eu quero aquela agenda vermelha, por favor. O vendedor pergunta. Esta? Sim, essa. Quanto custa? Quanto custa? Custa 50 euros. Custa 50 euros. Está bem de preço, me lo llevo. Está bom o preço, vou levar. Gracias. Obrigado. Bom, isso aí foram os 3 exemplos, né, de você comprar envelope, caneta e uma agenda, né? São os principais diálogos que acontecem nas lojas, nas tiendas. Vamos ver agora os principais tipos de pagamentos, os tipos de pagos mais usuais.
Los tipos de pagos más usuales. As formas de pagamento mais usuais em espanhol. Vamos ver. Dinheiro ou em efectivo, que é a mesma coisa. Você vai dizer que vai pagar em dinheiro ou em efectivo, que é também à vista, né? Em dinheiro à vista, tá? Então, as duas maneiras que você pode estar falando que vai pagar em dinheiro ou à vista. Dinheiro em efectivo. Como vas a pagar? Eu vou pagar em efectivo, vou pagar à vista. Eu vou pagar em dinheiro, vou pagar em dinheiro, certo? Temos aqui a outra forma de pagamento. Tarjeta de crédito, cartão de crédito, ou tarjeta de débito. Observem, tarjeta, cartão de crédito, ou tarjeta de débito. Prosseguimos. Cheque tem a mesma escrita, mas a pronúncia vai ser diferente, né? Cheque. Como vas a pagar? Em cheque. Cheque, cheque. Né? Em quotas. E aí? Como vas a querer pagar? Em quotas. O que é em quotas? Em parcelas, né? Em quotas, tá? Já fica um pouco diferente, né, para o português. Eu vou pagar em quotas. E quando a loja te avisa, diz que você pode pagar parcelado sem juros, né? Ela vai dizer assim: puedes pagar em quotas sem interesse. Em quotas sem interesse. Em parcelas sem juros. Juros sem interesse. Tá? Ingresso ou transferência bancária, depósito ou transferência bancária, ingresso ou transferência bancária. Isso é muito importante, pessoal, principalmente quando a gente está viajando, tá? Você chegou em um mercado, você chegou em uma loja, em um shopping, né? E muitas vezes você não entende a pergunta que o caixa vai lhe fazer, que o vendedor vai lhe fazer. E você sabendo desses vocabulários, né, práticos, já fica bem mais fácil de você se comunicar. Às vezes, por exemplo, o brasileiro pensa, mas eu entendo. Não entende não, porque eu já presenciei pessoas brasileiras, né, que não entendiam nada que o vendedor ou o caixa hispanohablante estava falando, né? Você pensa que é em dinheiro, você pensa que é em cartão, você pensa que não sabe dar o troco, não sabe, né? Tem que estar ligado com esses vocabulários. Vamos ver aqui práticas de frases úteis sobre o pago de produtos e serviços. Frases úteis na hora do pagamento de alguma mercadoria. Você fez a compra, né? Aí você vai perguntar: quanto devo? Né? Quanto devo? Tá? É como se você estivesse perguntando, né? Quanto foi que deu? No popular, né? Quanto eu devo pagar? Né? Quanto eu devo? Aceitam tarjeta de crédito ou débito? Se você quiser perguntar se pode pagar no cartão de crédito ou débito, né? Aceitam tarjeta de crédito ou débito? Nessa parte aqui é interessante você saber também outra coisa. O vendedor vai sim, nós aceitamos, sim, aceitamos. Aí você vai ter que colocar a senha, em muitos casos, né? Então ele vai terminar e vai pedir, por favor, ingressa tu contrassenha. Contrassenha é a senha. E tem países hispanohablantes que a senha do cartão de crédito é chamado simplesmente de PIN. Ingressa tu PIN, por favor. Então você tem que estar ligado nessas coisas também, né? Mas dá para entender quando me mostra tal. Sim, mas aquela história que você está conversando por mímica, né? Não, coloca aqui e tal, não sei o quê. Interessante, a gente tá aqui para mostrar o espanhol puro, certo? Para você não passar vergonha. Que tipo de pagos ustedes aceitam? Se você quiser perguntar, né, os tipos de pagamentos que o estabelecimento aceita, né? Que tipos de pagos ustedes aceitam? Que tipo de pagamento vocês aceitam? Né? Senhor,
tua tarjeta de crédito está caducada. Senhor, o seu cartão de crédito está vencido, né? Senhor, tua tarjeta de crédito está caducada. Então, você já vai saber que o cartão de crédito está vencido, algum problema, né? Senhor, tua tarjeta de crédito foi rechazada. Senhor, seu cartão de crédito foi reprovado, né? Então, Senhor, tua tarjeta de crédito foi rechazada. Deu algum problema, certo? Bom, então, isso aí foi um exemplo de vocabulários de fazer compras, né? Compras e pagamentos em espanhol. Vamos para a primeira música de hoje, uma canção romântica, né? Eu sei que todos gostam de cantar, cantemos juntos. La canción Princesa del cantante argentino Ruggero Pasquarelli. Pasquarelli. Vamos juntos. Como é que se elige una princesa? Como saber si es una yela la que espera que sea su príncipe azul? Como es que descubro la manera? Pues la única belleza es la que guarda en su interior. Dale luz a mis sentidos, dame una señal. Ya no soy yo, es el amor, y siento que estoy despertando. No sé qué soy, ni a dónde voy, aunque pensé que estaba claro. No quiero sentirme un cobarde. Solo espero no sea tarde para seguir al corazón. Princesa. Como é que se elige uma princesa? De noite pensei nele, em sua mirada, que me habla del amor. Como es que descubro la manera de encontrarme frente a ella y escuchar su corazón. Dale luz a mis sentidos, dame una señal. Ya no soy yo, es el amor, y siento que estoy despertando. No sé quién soy, ni a dónde voy, aunque pensé que estaba claro. Es el amor, y siento que estoy despertando. No sé quién soy, ni a dónde voy, aunque pensé que estaba claro. No quiero sentirme un cobarde. Solo espero no sea tarde para seguir al corazón. Então, aí foi a música Princesa, la canción Princesa. Gracias, mi amigo. Que bom que tenha gostado. Bom, vamos prosseguir aqui nossa aula agora. Vamos falar sobre gramática novamente. Você e tu teu. O que é isso? Vou explicar para vocês. Gente, tem alguns países hispanohablantes que, ao invés de usar o tu, utilizam o vós, o vos, né? São dois pronomes, tu e vos, e são chamados de voceu e tu teu. E eu vou mostrar agora para vocês, né, as diferenças, tá? É compreensível, claro que é,
tem praticamente a mesma tradução, mas a empregabilidade é um pouco diferente também, variando dos países, né? Então, vos e tu. Vamos ver a empregabilidade. Você e tu teu, né? Você e tu teu. Vejam só. O você é o uso do pronome vos ao invés do pronome tu em segunda pessoa do singular. Na Argentina e Uruguai, o você rioplatense substitui o uso do pronome pessoal tu. Então, nesses dois países, Argentina e Uruguai, eles não utilizam tu, e sim vos, certo? Meu amigo que está em Argentina, que é argentino, pode confirmar isso, né? Na Argentina e Uruguai, o você rioplatense substitui o uso do pronome pessoal tu, tá? Vejamos alguns exemplos de verbos conjugados com vos, com vós, né? Vos. Yo soy. Vos sos. Já tivemos outras aulas aqui de verbos, né, que vocês estão lembrados, que é yo, tu, ele, né? Mas aqui, nessa conjugação, o vós já vem na segunda pessoa, substituindo tu, tá? Então, o verbo ser, yo soy, vos sos. Él es. Nosotros somos. Tá vendo, pessoal? Aí a confirmação. Assim é, amigo, usamos vos, não usamos tu. Aí, Rubem falou para vocês aí que na Argentina, ele é argentino, tá? Lá não utiliza tu, e sim vos. Ellos son, certo? Então aí a gente vê a conjugação, né? Do verbo ser com o vos, como a segunda pessoa. Yo estoy, agora o verbo está. Yo estoy. Vos estás. Se fosse com tu, seria tu estás, né? É como eu falei para vocês. O tempo verbal continua o mesmo, né? Só vai mudar o pronome de tratamento. Vos estás. Ele está. Ele está. Nosotros estamos, ou nosotras, como eu já falei em outras aulas. E ellos ou ellas estão, certo? Isso é muito importante, porque às vezes você pode pensar assim, eu estou utilizando errado, eu estou falando errado, né? Ou então porque em determinado país eles não utilizam tu e sim vos. São variações do espanhol, que o espanhol sofreu durante, né, a sua expansão, tá certo? Agora o verbo ter. Yo tengo, eu tenho. Vos tenes, né? A segunda pessoa seria tu, mas aqui estamos com vos. Vos tenes. Él tiene. Nosotros tenemos. Ellos tienen. Aí foi o verbo ter. Vamos agora para o verbo por. Alguma pergunta, alguma dúvida, tá, pessoal? Algum comentário? Fiquem à vontade. Yo pongo. Eu ponho. Yo pongo. Vos pones. Olha o pronome. Vos. Vos pones. Él pone. Nosotros ponemos. Ellos ponem. Foi o verbo por. Falando aqui sobre a formação do você rioplatense, né? Por que rioplatense? Para quem não sabe, né? O Rio de la Plata está entre Uruguai e Argentina, tá? E dizem também que foi lá, né, às margens do Rio da Prata, onde nasceu o tango, tá? Para quem não sabe, o tango é tipicamente argentino, mas tem também no Uruguai. Porém, eu posso afirmar que eu já vi os dois e o tango argentino não tem comparação, tá? Qualquer país do mundo, me perdoem, podem dançar tango, mas o tango argentino é o mais bonito do mundo,
El tango de Argentina no tiene comparación. El más bonito del mundo. Assim é, Rubén. Lindo, muito lindo. Então, para conjugar o pronome pessoal vós, no presente do indicativo, você terá que lembrar do verbo conjugado em vosotros, que tem a mesma tradução, né? Vós. E depois retirar o i da palavra conjugada. Geralmente a última sílaba é acentuada. Recapitulando aqui, para conjugar o pronome pessoal vós no presente do indicativo, você terá que lembrar do verbo conjugado em vosotros e depois retirar o i da palavra conjugada. E geralmente a última sílaba é acentuada. Tá? Os verbos terminados em ir, a conjugação é a mesma de vosotros. É aquela história que eu falei, a gente tem que estar anotando essas regras, né? Dizer assim que você vai aprender sem decorar essas regras, você não vai aprender. Mesmo que você, né, saia lendo, tudo, vai ter hora que você vai fazer alguma coisa errada. Já nos tempos verbais, pretérito imperfeito, futuro em geral e o condicional são conjugados como se fosse o pronome tu, tá? Nos verbos terminados em ir, a conjugação é a mesma de vosotros. Já nos tempos verbais, pretérito imperfeito, futuro em geral e o condicional são conjugados como se fosse o pronome tu. Que disse Rubén? El tango es un baile clásico y muy bonito. Es el único baile en el que el hombre dirige los movimientos de la mujer. Exatamente. Ele disse aí que o tango é a única dança em que o homem comanda, como se diz, né? E dirige os movimentos da mulher. É muito bonito. Quando algum dia vocês puderem ir na Argentina, em Buenos Aires principalmente, tem várias casas de show. Cada uma melhor do que a outra. Vale a pena, certo? Vejamos uma tabela comparativa dos verbos conjugados em presente e indicativo com os pronomes pessoais tu e vos. Atentem para isso agora, tá? Vou mostrar as duas conjugações de cada verbo aqui, com o pronome tu e o vos. Primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês é o ser, tá? Verbo ser. Observem. Tu eres, vos sos. Tem uma diferença, tá vendo? Então, tu eres, vos sos. Traduzindo, né, vai dar no mesmo no português, mas na pronúncia, na escrita e na regra da gramática espanhola, tem que seguir isso aqui, tá? Então, tu teu e vos eu. Tu eres, vos sos. Tá? Verbo hacer, o verbo fazer. Tu haces, vos haces. Olha, tu haces, vos haces. Então, a única diferença aqui vai ser o acento, né? E a pronúncia também. Tu haces, vos haces. Verbo fazer. Tá? Verbo chamar, o verbo chamar. Tu llamas e vos llamas. Tá? Tu llamas, vos llamas. Ou ainda na pronúncia espanhola, tu llamas, vos llamas. Tá? Então, verbo chamar. Observem bem as escritas, tá? E o emprego do tu, teu e do vos, seu. Verbo salir. Verbo sair. Tu sales, vos salís. Verbo sair. Tu sales, vos salís. Tentar bem para essas regras gramaticais, porque na hora de empregar, né, nas frases, tem que ter cuidado e saber também que, principalmente nesses países, Argentina e Uruguai, sempre vai aparecer o vos. Verbo caminar. Tu caminas, vos caminas. Verbo caminhar. Tu caminas, vos caminas. Certo? Verbo hablar. Verbo falar. Tu hablas, vos hablas. Verbo falar. Tu hablas, vos hablas.
certo? Prosseguindo. Verbo mentir. Verbo mentir. Tu mientes, vos mentis. Aqui já fica a escrita diferente. Tu mientes, vos mentis. Tá? Então, atentar também para as diferenças de escrita que vão aparecer também. Tu mientes, vos mentis. Buenas tardes, Willamis, Luciane, chegou aí agora, Kelly. Verbo poner. Tu pones, vos pones. Verbo por. Tu pones, vos pones. Né? Então, aí são as diferenças. Acho que vocês estão observando, né, que esse tu, que é o pronome, está sempre acentuado, que é a diferença que tem quando ele não vem acentuado, ele é artigo, né? Teu. Tá? Artigo não, perdão. Pronome. Verbo comer. Tu comes, vos comes. Verbo comer. Tu comes, vos comes. Acrescenta um acento. Verbo dormir. Verbo dormir. Tu duermes, vos dormis. Tu duermes, vos dormis. Aqui também a gente observa, né, uma diferença na escrita do verbo dormir. Certo? Verbo trabalhar. Verbo trabalhar. Tu trabalhas, vos trabalhas. Olhem. Tu trabalhas, vos trabalhas. Vai acrescentar também um acento. Né? Quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Algum comentário, fiquem à vontade, certo? Vamos ver o verbo sentir. Verbo sentir. Tu sientes, vos sentis. Aqui tem a diferença de escrita também, né? Verbo sentir. Tu sientes, vos sentis. Tá? Verbo cozinhar. Verbo cocinar. Tu cocinas, vos cocinas. Tu cocinas, vos cocinas. Verbo limpar. Verbo limpiar. Tu limpias, vos limpias. Tu limpias, vos limpias. Vamos ver. Verbo cambiar. O verbo mudar. Tu cambias, vos cambias. Tu cambias, vos cambias. Verbo mirar. O verbo olhar. Tu miras, vos miras. Verbo olhar. Tu miras, vos miras. Certo? O verbo ter. Verbo tener. Tu tienes, vos tenes. Observem. Tu tienes, vos tenes. Bom, então aí foi alguns verbos, né, que eu mostrei para vocês em relação ao uso do vos e do tu, que é comumente chamado como vosseu e tuteu. E estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, certo? Mas antes de terminar, vamos a cantar, né? E essa música, para fechar essa aula de hoje, é da banda Ciencio, né? Para enamorarte. Vamos juntos a cantar? Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños
Y así también dormida podrás besarme. Para enamorarte voy a cantarte, yeah. Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones. El que te quiera en las 4 estaciones. No importa si llueves, yo voy a cuidarte para enamorarte. Pues contigo toca el cielo y mi alma se pone en vuelo. Mi pie no toca el suelo y sé que te quiero más para enamorarte. Voy a ser quien llega primero a tus sueños. Y así también dormida podrás besarme. Para enamorarme yo voy a cantarte, yeah, yeah. Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones. El que te quiera en las 4 estaciones. No importa si llueve, yo voy a cuidarte, yeah, yeah. Para enamorarte, oh, 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 para enamorarte, oh, oh, oh. Llegaste a mí, mi amor sincero, y para mí tú vas primero. Quédate aquí, que yo te quiero, serás feliz mi mundo entero. Toca el cielo y mi alma se pone en vuelo. Mis pies no tocan el suelo y solo sé que te quiero más para enamorarte. Voy a ser quien llega primero a tus sueños. Y así también dormida podrá besarme. Para enamorarte yo voy a cantarte, yeah, yeah. Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones. El que te quiera en las 4 estaciones. No importa si llueve, yo voy a cuidarte, yeah, yeah. Para enamorarte, oh, oh, para enamorarte, oh, 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 para enamorarte, oh, oh. Para enamorarte, uma velha canção de Ciência. E assim nós finalizamos a nossa aula de espanhol de hoje, né? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Sejam sempre todos bem-vindos. Nessa aula de hoje nós tivemos interpretação de texto, uso de ser e si, vocabulário ir de compras, 2 músicas, 2 canções, Princesa e Para Enamorarte, e El Bosseo e Tuteo. Gracias, mi amigo de Argentina. Obrigado a todos vocês. Bom, aqui terminamos nossa aula. Um grande abraço para todos. Cuidem-se. Hasta luego.